Gente, mudei de cidade. Que? Pois é, gente, por essa nem eu imaginava. Eu sequer imaginei um dia mudar de cidade. Já pensei em mudar de país, mas de cidade... Pra vocês terem noção, quando eu casei, a gente continuou no mesmo bairro que eu morava, que eu sempre morei. Então, assim, mudar de cidade, o que tá acontecendo? Bom, então nesse vídeo eu vou resumir como é que foi, porque foi tudo muito rápido. Eu não consegui contar nada para vocês, porque eu ainda estava processando e estava tudo na maior correria do mundo. Afinal, fiquei sabendo que ia mudar de cidade final de outubro, novembro fomos pro Japão, ficamos um mês. Voltei em dezembro, já final de ano, festas, Natal, Réveillon, viajamos, fomos pra praia, pro sítio. Em janeiro a gente se mudou. Na verdade, estou gravando esse vídeo em janeiro, não sei quando vocês vão assistir. Então assim, foi bem corrido. Ah, legal. Então, minha dúvida é, como que faz pra deixar a outra maçã? Ah, tem vários aqui. Ah, isso aqui é legal. Essa cor é bonita, hein? Então, aí não pode ser só 1,60. Sabe por quê? E se pra ficar assim tem que sobrar um espaço? Quer dizer, pra ficar assim, entendeu? Hoje é uma terça-feira, chegou a semana da nossa mudança e decidimos dar uma passadinha aqui na Leroy Merlin para ver persiana, que eu estou orçando lá em Campinas mesmo, em algumas lojas, cortina, persiana, meio caro, tá? Aí a gente falou, vamos dar uma passadinha na Leroy Merlin pra dar uma olhada, né? Às vezes vai que está mais barato, a gente mesmo instala, não sei. Esse é mais simplão, né? Não é que é mais simplão, é que nela é mais tipo assim, se quiser ter mais luz, você tem que abrir tudo. Sim, não, mas a gente pode deixar um assim mais bonitão pra sala e um assim mais simplão pro quarto, pros quartos. Acho que é o jeito. Gente, já cheguei na minha casinha, tô aqui no meu quarto e estou muito animada pra logo mais mostrar tudo pra vocês. Mas a gente veio pra cá hoje, hoje é um dia antes da mudança. O vento vai chover. Hoje é um dia antes da mudança e assim, o caminhão que a gente contratou não é um caminhãozão enorme de mudança, sabe? Ele é menor e eu fiquei com medo porque a gente tem muita coisa, muita coisa. Gente, aliás, eu tô assim num sufoco porque eu arrumo e parece que ainda falta muita coisa. Sabe essa sensação? Pra quem fez mudança, acho que tá entendendo o que eu quero dizer. E aí eu falei, não, Matheus, a gente precisa ir lá pra casa de novo, vamos encher o nosso carro com as coisas, até porque tem coisa que eu não quero, tipo, tacar no caminhão, sabe? Falei, vamos pegar, pôr no carro, a gente vem. Então essa é a nossa segunda vez trazendo as coisas e amanhã é a mudança oficial, né? No outro apartamento a gente ainda tem umas 2 semanas ainda, então assim, vai ter coisa que a gente vai deixar, porque vai ter coisa que eu vou dar pro meu tio, vai ter coisa que vai ficar na minha avó. Então assim, ainda a gente ganha, graças a Deus, algumas semaninhas pra fazer algumas coisinhas com mais calma, mas assim, o grosso a gente tem que trazer. Tô aqui no quarto da mamá, trouxe a roupinha dela. E aí agora eu já vou começar a arrumar. O quarto da mamãe é bem legal, é bem grande, assim, espaçoso, vai sobrar bastante espaço, porque a cama dela é grande, vocês lembram, né? Então agora vai sobrar um espaço, vai ficar mais pegando na porta, vai ficar bem legal. E aqui tem um armário bem grande, e aí eu vou organizar as coisas. Uma coisa bem interessante é que esse essa casa, ela é muito alta, tanto lá embaixo quanto aqui, pra vocês terem ideia, ó. Eixo aqui. Eu sou baixa, tá? Mas aqui realmente aqui é muito alto. Então aqui tá o armário, ó. Ele vai até o teto. Tipo... não sei se dá pra entender. Mas... é bem grande. Bom, então eu trouxe algumas coisas da Maitê, roupas. E nós vamos começar a arrumar aqui no armário. Pam, pam, pam. Ó, aqui tem essas gavetas. Que elas são assim. Aqui, tá vendo? E tem a outra do outro lado, que já é gaveta mesmo. Então, vou ter que só entender aqui o que eu vou fazer. Tá, este aqui é assim. E o outro que tem as gavetas mesmo. Pum,
Pam, pam. Agora sim, tem as gavetas aqui. Bem maiores do que do nosso antigo apartamento. Tchan! Então, o mamá ganhou bastante espaço. O outro eram só 2 portas. Agora tem mais essa daqui. Então vai ficar muito bom para arrumar as coisinhas dela. Eu trouxe do Japão esses saquinhos aqui de viagem e são perfeitos. Nossa, cabe muita roupa. Lá no Japão a gente usou bastante na hora de fechar a mala. E aí eu trouxe vários desse aqui, porque eu tenho isso aqui, ó, desde quando a gente se mudou pro Brasil, ou seja, eu tenho mais de 20 anos. E eles são ótimos para organizar. E aí eu trouxe as roupinhas da Maitê, uma parte na caixa, outra parte nesses saquinhos. São ótimos, então fica aí a dica aí, aleatória. Gente, isso aqui é tudo skincare, compras do Japão, que eu não tirei, nem comecei a usar, nada, gente, porque eu quero gravar o vídeo pra vocês. E aí vai ser só aqui na casa nova. Tô aqui no quarto agora, vou começar a limpar aqui também, deixar tudo no esquema. E o bom aqui, essa casa a gente tem muito armário, olha isso aqui, tem tipo um closet aqui à parte. Ali vai ter tem mais espaço. E também já limpei o banheiro, já tinha lavado aquele dia, mas assim, tô faxinando tudo por cima, porque aí depois que vier a mudança, aí sim eu vou chamar alguém pra fazer uma limpeza mais pesada, que agora eu tô aqui, né, limpando por cima. Já tinha lavado os banheiros no domingo, passado pano na casa. Só tô dando uma geralzinha agora. Olha isso, o banheiro, gente. Tô muito feliz, porque é muito grande, entendeu? Dá pra pôr muitas coisas. Gente, Deus é bom. Ó, vai ter que ter uma... Claramente a gente não vai colocar nada lá no meio. Chegou o grande dia da mudança. Estamos de mudança. O quê? Nem dá pra acreditar, tudo aconteceu tão rápido. Tô aqui ainda, né, tentando arrumar. A gente vai ter que voltar outras vezes, porque não vai dar pra levar tudo dessa vez. Muita coisa e tô muito feliz. É uma nova fase, um novo capítulo. E eu quero muito que vocês acompanhem tudo. Vou documentar, vou registrar tudo aqui no YouTube. Agora sim, finalmente eu vou contar pra vocês a história de como tudo aconteceu, como que a gente saiu da grande cidade de São Paulo, onde a gente vive desde sempre, e fomos parar em outra cidade no interior de São Paulo, que é Campinas, tá bom? Pra quem tava curiosa, querer saber a cidade, é Campinas. Ainda é uma cidade grande, né? Muita gente fala, ai, tem trânsito, e eu fico assim, gente, ninguém sabe o que é trânsito igual de São Paulo, não sabe? Eu sei que tem outros lugares do Brasilzão, se eu não me engano, Recife é bem trânsito também, mas assim, gente, falar que Campinas tem trânsito, gente... Mas enfim, então, saímos de São Paulo e estamos no interior. Eu sei que muita gente fala, interior, você imagina, tipo, meio do mato, né? Não é meio do mato, mas assim, comparado com São Paulo, é extremamente diferente. Mas eu também tô muito feliz que Deus não nos enviou para um lugar tão longe, afinal, foi muito difícil abrir mão disso, assim, de mudar de cidade. Não foi um processo fácil, principalmente pra mim. O Matheus já é mais apegado, mas eu sofri muito por conta da minha família. A super rede de apoio que eu tenho com a Maitê, né? Que é a minha mãe, minha avó. Então, assim, doeu. E agora eu vou contar tudo pra vocês. Bom, começando do começo, né? Como eu já diria Justin Bieber, never say never. Nunca diga nunca. Eu nunca pensei que eu ia mudar de cidade. Na verdade, já me imaginei fora do país, até porque existe uma nação que queima no nosso coração e é algo que a gente está disponível para quando o Senhor nos chamar. Mas mudar de cidade, tipo assim, mudar de país, beleza, mas mudar de cidade, não. Então assim, como eu falei no começo do vídeo, até nem sair do bairro eu saí quando eu casei, eu continuei no mesmo bairro que eu sempre vivi, né, desde que eu e minha família nós chegamos no Brasil. Então desde os meus 5 anos eu moro exatamente no mesmo bairro, mesma cidade, e
Assim foi minha vida. 2025 foi um ano difícil pra mim, assim, foi estranho. Eu não sei, eu converso com algumas pessoas, muitas pessoas teve 2025 um ano ruim. Assim, não ruim, que aconteceu coisas extremamente absurdas, mas eu tive um ano difícil. Assim, difícil emocionalmente, até espiritualmente. Um ano de mudanças, né, de trabalho, rotina. Enfim, foi um ano, assim, meio conturbado. Teve a doença da minha avó, que também me afetou muito. Então, assim, gente, foi um ano... Não foi um ano fácil, não foi um ano bom, assim, eu diria bom. Teve seus bons episódios, porque, enfim, né, a vida é feita de altos e baixos. Mas quando eu olho pra 2025, eu, tipo assim, eu não vi a hora de virar o ano. De verdade, porque a gente tem essa mentalidade que quando o ano vira, as coisas mudam, né? Então eu ficava, gente, não vejo a hora que esse ano acaba. Foi um ano difícil. Acho que deu pra vocês entenderem, né? Falei difícil muitas vezes. E aí, desde então, eu passei o ano inteiro orando por mudanças. E eu orava, eu cantava aquele louvor, né, que fala assim, eu quero viver algo novo, faz meu coração bater de novo. Então, tipo, eu orava isso, Senhor, eu quero viver algo novo. E não é que Deus fez algo novo. Tá, beleza. Como vocês sabem, desde que eu conheci Jesus, eu sempre estive na casa dele servindo, assim, com a minha vida. Desde a minha antiga igreja, no qual eu passei 3 anos, até essa minha atual, que eu estou, vai completar agora, 2026, 10 anos. Então, são 13 anos servindo a Deus dentro da casa dele mesmo, pra igreja, servindo a Deus, servindo as pessoas, servindo ao ministério. Então, é algo que pra mim é muito natural e eu não me vejo não sendo uma voluntária, não liderando, não, sabe, fazendo as coisas lá na igreja. Então, pra mim é algo muito normal. É até interessante, né? Porque muitas de vocês que acompanham aí os vídeos acham isso muito incrível. Muitas não vivem isso. E pra mim é tão normal porque eu sempre, desde que eu disse sim pra Jesus, eu estive envolvida, sabe? No servir. E na igreja, quando eu cheguei em 2016... Nessa que eu estou, né? Só tinha apenas uma única localização. Nessa longa jornada aí de 10 anos, gente, uma década lá, eu vi muita coisa acontecer, novos ministérios surgindo e novas localidades surgindo também, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, quando a gente começa a ver esses movimentos, é natural que a gente comece a pensar, nossa, será que um dia eu também estarei em uma outra, né, na minha igreja, só que em outro lugar? Então é algo que você vai meio que também normalizando na cabeça. Nossa, pode ser que um dia o Senhor me leve para outro lugar, para servir em outro lugar. E aí que começa, né, as sementes de Deus. No ano passado, não, 2024, Mateus foi acompanhar o nosso líder na época para pregar em uma das nossas igrejas em Ribeirão Preto. Ele amou a cidade, ele voltou para casa assim, ó, eu lembro, nossa, ele ficou assim, hiperfoco na cidade de Ribeirão Preto. E aquilo foi como uma semente de Deus, porque ele ficou tão, assim, encantado, né, com a cidade, com ter a nossa igreja, que é tipo a mesma igreja, só que são outras pessoas num outro lugar. E aí ele ficava, nossa, e se a gente for para Ribeirão? E se Deus nos chamar, você iria? E aquilo foi ficando, não sei, Ribeirão é longe, né, tipo, quantas horas dá, gente? Acho que 6 horas de São Paulo, 5 horas. Então eu ficava assim, pô. E aí eu ficava, não, eu iria, porque, pô, baita qualidade de vida, você mora no interior, mas assim, longe, mas aí, sabe, quando você começa a traçar e pensar nas hipóteses, né? Bom, e como é que surge Campinas? Gente, Campinas é um lugar que a gente sabia que a gente tinha igreja em Campinas. Eu nunca tinha vindo pra Campinas, nem pisado em Campinas, gente. Olha que loucura. É aqui do lado de São Paulo, né? Dá 1h30 pra quem tem curiosidade. O Mateus já tinha vindo também por conta da igreja, que ele veio acompanhar uma outra pessoa pra pregar aqui em Campinas. Então nós temos todo esse cenário, eu tendo um ano difícil, orando pelo novo de Deus, pensando, nossa, será que Deus, né? Quando Deus vai nos enviar também pra um outro lugar? Será que um dia vai chegar esse dia? Gente, tudo assim, pensamentos, tá? Aqueles pensamentos intrusivos, não era nada tipo, sabe, intencional, orando. Até que uma das minhas pessoas favoritas, assim, da igreja, que eu aprendi demais, que é a pastora Zoe, ela foi enviada para Campinas. E quando a gente ficou sabendo disso, eu falei assim, meu Deus, que dor, né, no coração, tipo, perder ela, né, aqui em São Paulo, que agora ela vai se mudar. E um dia, conversando assim, muito rapidamente, ela fez uma brincadeira e falou assim, quem sabe vocês não vão? Orem a respeito. E eu falei assim, vou orar. Gente, foi isso que aconteceu. Eu e o Mateus oramos.
E a gente falou assim, Senhor, faz a tua vontade, se for pra ser, fale com a gente. Se é pra gente ir pra Campinas, simplesmente abra as portas, sabe? Pra que também não seja algo da força do nosso braço, ou porque a gente, tipo, ai, tô cansado de São Paulo, então vou arrumar um escape. Não. A gente quer algo direcionado pelo Senhor, sendo a vontade de Deus e não a nossa, sabe? Então, assim, o que começou numa brincadeira, a gente levou a sério, falamos, não, vamos orar e vamos orar para o que o Senhor tem pra gente. Afinal, tanto eu quanto o Mateus, a gente não chegou juntos, né, na igreja, a gente se conheceu só depois, 2 anos depois só, 2018. Mas nós dois entramos em 2016, então nós dois faríamos uma década de casa agora em 2026. Então, assim, no nosso espírito a gente sentia 2026 vai ser um ano diferente, né? E a gente orando por algo novo. E aí, final de outubro, veio aquela surpresa, aquela bomba. A pastora Zoe nos chamou para conversar e nos trouxe esse convite de liderarmos, assumirmos o Ministério de Adolescentes aqui em Campinas. E foi aquele choque, tipo assim, hã? Que? Porque assim, a gente na igreja, né, a gente já tinha essa função de liderança, né, então já faz um tempo que a gente sempre lidera alguma área, lidera pessoas, mas a gente nunca se viu, a gente nunca cogitou, assim, liderar um ministério, tipo assim, ser líderes de líderes, liderar um ministério, pregar, assim, toda semana, a gente nunca. E é muito louco, porque até hoje eu não entendo, inclusive ontem estava orando, perguntando pra Deus, tem certeza? Porque assim, a gente não sabe pregar. A gente não... Quando eu tinha que subir no púlpito pra fazer uma palavra de oferta, uma abertura, eu, assim, mal dormia, eu ficava muito nervosa. E eu, assim, Senhor, tem certeza? Eu sou a pessoa... Eu e o Mateus somos menos capacitados. Tipo assim, tem tanta gente muito melhor, que sabe falar muito melhor que a gente. Por que a gente? Por quê? E até agora eu não entendo. Mas a gente saiu daquela conversa, assim, completamente com medo. Porque é muita responsabilidade. Cuidar de vidas é, assim, é o bem mais precioso de Deus. São as vidas, são pessoas, é o corpo de Cristo. Muito temor de Deus. Então a gente saiu completamente em choque daquela conversa. E aí no caminho, a gente conversando, e eu falei assim, Mateus, a única coisa que eu não quero é mudar de cidade, porque eu não vou abrir mão de sair de São Paulo. A gente já tá acostumado, porque a gente já morava longe da igreja. Trânsito de São Paulo, aí que tá, né, que eu falei trânsito de São Paulo. Gente, a gente levava 1 hora pra chegar na igreja. Durante a semana, quando tinha reunião, a gente levava 1h20. Tinha vez que levava 1h30. Então, assim, pegar a estrada, ficar 1h30, bate e volta. É isso, essa vai ser a vida, porque não tem como morar, trocar de cidade. Eu tenho a minha mãe, tenho minha avó, tenho minha filha, não tem como, né? Aí naquela conversa, nos falaram assim, vocês pretendem mudar para Campinas? E aí eu já falei, não. Aí eles falaram assim, bom, então orem, porque é muito importante, né? Estar perto, construir comunidade com a igreja e vocês estarem disponíveis também, né? Para estar mais tempo, né? Do que ficar naquela correria de, eu preciso ir embora, porque eu vou pegar X tempo de estrada, entendeu? Então, orem. Cogitem isso, né? Coloquem em oração. E aí eu, tipo assim, balancei a cabeça, mas pensando, não, isso eu não vou fazer. Aí, minha gente, aí que tá, né? As coisas do Senhor, né? Porque é a vontade dele, né? Só que quando acontece algumas coisas, a gente também não quer ceder. É ou não é? E aí, o que aconteceu foi que, voltando pra casa, eu estava assim, desolada. Eu falei assim, meu Deus, que bomba! Assim, liderar um ministério numa outra cidade. E ainda sugeriram eu mudar, a gente mudar de cidade. Não. Eu tava assim, negação, juro. Eu até chorei, lágrimas correram. E aí o Mateus lá me acalmando, né? O Mateus assim, mó de boa. Ele falou, por mim eu vou, mas, né? Você também tem que querer. Aí, gente, na hora, assim, eu lá chorando no carro, gente. Isso aconteceu tudo assim, ó, em questão de 15 minutos que a gente tinha saído da conversa, eu já tava no carro e eu, assim, pensativa demais. E o Espírito Santo falou assim, lembra do jovem rico. Aí na hora eu falei, acho que eu até falei, né, audivelmente, falei, nossa, o jovem rico, não terminei de fazer meu devocional. Por quê? De manhã eu estava fazendo meu devocional e a Maite acordou e eu não consegui terminar. Só que eu estava lendo sobre o jovem rico, que fica em Mateus 19.
E eu fiquei o dia inteiro com o jovem rico na cabeça, refletindo o quanto é difícil mesmo seguir a Jesus. Porque qual que era o ponto do jovem rico? Ele já fazia tudo certo, entendeu? Só que aí ele ficava assim, falou assim para Jesus, tá, aí, que mais? Que mais que eu preciso fazer? E aí quando Jesus falou pro jovem rico, você quer ser perfeito? Então vende tudo, todos os seus bens, dá aos pobres. E é isso. E aí quando o jovem rico ouviu isso, ele falou assim, opa, aí ele ficou triste, deu meia volta e foi embora. Ou seja, eu fiquei refletindo, eu falei assim, e até comentei assim com Jesus, falei assim, ai Senhor, é difícil mesmo te seguir, porque qual que é o ponto? Muitas vezes a gente é esse jovem rico, a gente já tá fazendo tudo certo, a gente tá, sei lá, vivendo nossa vida, a gente não faz nada errado, a gente ora, a gente até serve na igreja, a gente faz umas coisas, tem um bom casamento, tá criando os filhos, mas assim, você, no seu coração, no seu interior, você sabe, tipo, existe algo mais. E aí você, muitas vezes você sabe, Jesus já te falou, o Senhor já te falou o que você teria que fazer, só que você fica tipo, ai, mas acho que isso não. Acho que isso não, isso aqui é demais. E aí corta pra mim no carro o Espírito Santo, o jovem rico. O jovem rico. Não terminei. Peguei meu celular, abri no aplicativo da Bíblia e falei assim, deixa eu terminar aqui de ler sobre o jovem rico. E aí eu peguei do versículo que eu tinha parado e continuei. E aí o que acontece? Depois que o jovem rico vai embora, né? Ele tá lá com os discípulos, Jesus os discípulos. E aí Pedro pergunta assim, e a gente? O que a gente vai ganhar? Que a gente deixou tudo pra te seguir? O que a gente vai ganhar, Jesus? E aí, galera, aí que tá. Mateus 19, 29, Jesus diz assim, e todo o que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por minha causa, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Quando eu li isso, assim, fez um vum no meu ouvido, na minha mente, tipo assim. E aí, naquela hora, eu comecei a chorar. Eu falei assim, o Senhor falou comigo e eu preciso deixar a minha casa. Eu preciso deixar minha mãe. Eu preciso deixar minha avó. Eu preciso deixar essa vida. Eu preciso realmente ir para esse lugar novo que o Senhor está me direcionando. E aí, eu comecei a chorar mais. Eu falei, Senhor, eu preferia... Eu falei isso, tá? Eu falei, Senhor, eu preferia não ter lido isso, porque agora que eu li e o Senhor falou comigo, se eu não mudar de cidade, eu estarei sendo desobediente. E foi assim, gente, assim, questão de minutos, em menos de, 40 minutos, o Espírito Santo me convenceu. O Senhor deixou claro qual era a vontade dele e cabe a mim falar sim ou não, sabendo que se eu falasse não, eu estaria sendo desobediente. Ele me amaria mais ou menos? Não. Porque o amor de Deus não é de acordo com aquilo que eu tô, sendo obediente ou não. É realmente a graça e a lógica do Senhor. Mas ai de mim ser desobediente, ai de mim fazer só o que eu quero, só o que me convém, só o que pra mim é cômodo e fácil. E aí foi assim que a gente veio parar em Campinas. E foi assim, tudo muito rápido. Final de outubro a gente disse sim, novembro a gente foi viajar, dezembro voltamos, já veio as festas de final de ano e oficialmente dia 16 de janeiro a gente veio morar em Campinas, trouxemos nossas coisas, ainda estamos fazendo bate e volta, assim, de pegar coisa em São Paulo. O Matheus trabalha, presencial algumas vezes na semana em São Paulo, então muitas vezes eu voltarei para São Paulo. Gente, é o moço instalando as cortinas. E agora a gente tá assim, na correria, fazendo um monte de coisa. Aqueles gastos iniciais de quem se muda, sabe? Ajuste aqui e ali, coloquei tela aqui, pros gatos. O moço tá instalando lá a persiana. Ontem veio um moço montar o rack, enfim. Então essa é a nossa nova vida. Em resumo, estamos muito felizes, assim, de... Sabe quando você se vê vista por Deus falando assim, caramba, Deus no meio de uma multidão, o Senhor nos vê, o Senhor nos chama, o Senhor nos escolhe e isso é motivo de grande alegria. Não é fácil seguir Jesus, não é fácil, ele vai pedir umas coisas que não faz sentido. Foi difícil para nossa família também, nossa família não entendeu nada, porque foram muitas perguntas, mas a gente sabia que a gente estava fazendo algo do Senhor e para o Senhor, exclusivamente para Ele. Então a gente tá em paz com essa decisão e animados para viver essa vida nova aqui. E esse é o resumo, tá?
Espero que vocês tenham gostado, estejam animadas também junto comigo, estejam em oração. E, claro, se você tem algum adolescente aí na sua família, talvez seja seu filho, seu primo, seu irmão, por favor, agora você tem... Não agora, porque já existia, o ministério já existia. Mas fica aqui o meu convite para você direcionar ele e ela para o Ministério de Adolescentes, do qual a gente faz parte, a gente vai estar lá. Então, mande uma mensagem aí, me encontre em alguma rede social, me manda mensagem, que vai ser uma honra, um prazer receber eles. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que eu tenha matado a curiosidade. E eu faço tudo isso aqui no YouTube. Tô documentando a vida desde 2011 nesse YouTube. Então, por mais que seja algo pra contar pra vocês, né? Trazer também contexto, né? Porque vocês ficam vendo lá pelo Instagram, não tá entendendo nada. Como assim você se mudou? Que casa é essa? Então... tô aqui contando, mas é muito pra registrar, sabe? Pra documentar, pra um dia eu ver daqui muitos anos, a Maitê ver, a nossa família ver. Assim como quando eu assisto vídeos de mim na escola, eu falo, gente, que loucura, que bom que eu gravei, porque senão seria uma memória perdida, assim, esquecida. Então, gente, vai ser uma nova vida, novos vídeos, os vídeos novos serão muito legais, numa casa nova, limpando a casa nova, arrumando. E é muito bom ter vocês aqui comigo. Orem por nós, nos cubram em oração, para que os adolescentes de Campinas, os campineiros sejam todos alcançados pelo amor de Deus. É isso, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!